E Carla Zambelli deveria ser presa, tá? Deveria estar presa. Hoje começa o julgamento de Carluxa, personagem deste canal, deste humilde canal, personagem que pediu golpe de Estado, personagem. Carla Zambelli é uma personagem que a gente não pode deixar nunca de falar. Ela vai ser julgada por outras questões que não são o golpe de Estado, e a gente tem que lembrar para sempre esse vídeo que ela vai falar. O IA Terapia aí pergunta, né? Eu vou deixar uma pergunta porque talvez esteja em reunião quando começar a live. Alguma chance de considerar crime como algo continuado desde o período do governo Bozo e então anular a imunidade parlamentar? Cara, eu acho que deveria, né? Porque a tentativa de golpe de Estado, ela de fato está continuando desde agora. Vamos ver se a Polícia Federal vai entregar novas investigações a respeito dos financiadores e se a gente vai ter ainda mais julgamentos. Mas isso aqui sobre a Carla nunca pode ser esquecido, tá? Hoje é dia 29 de Isso aqui é novembro tentativa de golpe, de tá, 2022. gente? Aqui é a Carla Golpe. Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar 2022. de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. Tentando dar golpe de Estado, né, Carla? Estimulado por vocês. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. Bom dia, Sandra. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais?
Essa mulher, gente, a gente não pode ter perdão com o que ela falou nesse vídeo. Isso aqui, alô Ministério Público, Alexandre de Moraes, se essa live cair na mão de vocês, eu quero que vocês arquivem, se já não tiver arquivado, o que ela escreveu. O que ela fez, o que Eduardo Pazuello fizeram, é parte fundante do golpe de Estado, que, de acordo com a excelente investigação da Polícia Federal, de 884 páginas, eu faço questão de lembrar o número de páginas, porque eu li o documento inteiro. É importante que esse discurso da Zambelli é fundante do que nós vimos em 2021, 2022 e 2023, 2021, 2022, 2023. E que, na verdade, Carla Zambelli é corresponsável pelo homem que se explodiu em 2024. Como é que Carla Zambelli ainda está solta, lembra Alba Ganato? A mulher que perseguiu armada um jornalista inocente em São Paulo. Armada. Perseguiu um homem desarmado, poderia ter matado uma outra pessoa por acidente. Depois o próprio Bolsonaro a culpou pelo que ela fez. Carla Zambelli precisa ser punida pelo que fez. Estava reunida com um hacker responsável pela Vaza Jato, uma das fontes da Vaza Jato, que hackeou a conta de Sérgio Moro no Telegram, estava reunida com eles para emitir uma certidão falsa de prisão do Alexandre de Moraes. O que Carla Zambelli fez não está escrito. O que Carla Zambelli fez merece atenção total das autoridades. E nós não podemos deixar passar. Foi vergonhoso o episódio essa semana. Foi vergonhoso o episódio no Congresso essa semana. Essa anistia soft do Hugo Mota tentando barrerar a ação contra o Ramagem e tentando livrar a cara do Bolsonaro. Que o Supremo vai ter que desfazer essa palhaçada. O Supremo vai ter que desfazer essa pataquada. O Supremo vai ter que desmontar esse absurdo. O Supremo vai ter que tirar isso de circulação. Que isso é um absurdo completo. Completo. E o outro absurdo é o PL. Vergonhoso. Vergonhoso. Do senador Alessandro Vieira. Lavajatista. E lavajatista de ocasião. Garantista de ocasião. Nós não podemos subestimar que esses golpistas estão se surpreendendo, que esse centrão está se revelando o lixo que é. O lixo que é. Deveria ter mais gente caçada, e não é o Glauber Braga, que é um deputado honrado, honesto e que denunciou essa falcatrua das emendas. Que denunciou as emendas parlamentares. Alguém tem que fazer alguma coisa com Carla Zambelli. Que bom que ela começa a ser julgada hoje. Que bom que ela começa a ser julgada hoje. E o resultado não pode ser outro, a não ser a condenação dela. Zambelli, que esteve envolvida com os principais episódios que desestabilizaram a República. Na República. Zambelli, que esteve do lado de Jair Bolsonaro quando ele tirou a máscara no meio de uma pandemia. Zambelli foi a principal cúmplice dos absurdos que essa nação viu. E a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar isso passar. E é inacreditável isso. E o IA Terapia lembra aqui, Pedrão, a gente não pode esquecer que o Centrão nasceu após a redemocratização pelos deputados que estavam vergonhados em assumir que eram de direita. E eles têm que voltar a ter vergonha. Eles elegeram um genocida.
Isso a gente não pode perdoar. Isso a gente não pode deixar para lá. Rosângela Maria mandou: bom dia, amigo. Não entendo como essa mulher não foi presa ainda. Tem tantos bolsonaristas que são bandidos, já deveriam perder os seus cargos e muitos deveriam estar presos. Então a justiça precisa agir. Nós, como esquerda, é armadilha. Não, não é armadilha. Nós temos que fortalecer um homem chamado Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser fortalecido. Fortalecido. Já está preso Walter Braga Neto. Em breve estará preso Jair Bolsonaro. Braga Neto permanece preso. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu trabalho. E nós temos que dar força também para os veículos de comunicação populares como o nosso, que não deixam vídeos como esse ficarem escondidos. Jorge Seitas, meu irmão, fazendo uma live de manhã cedo aos gritos, por mais que nos resbolte, mas a gente tem que estar revoltado, Seixas. A gente tem que sair dessa live acordados e prontos para cobrar. Eu quero que as pessoas saiam dessa live revoltadas sim, indignadas sim. Não é para achar que tá tudo bem. Não é para começar devagarzinho. É para começar cobrando essa cambada. É para começar cobrando as autoridades. É para começar não deixando quieto as coisas absurdas que acontecem nessa república. Essa república é inacreditável. Se todo mundo deixar tranquilo o que está rolando, meus amigos, eles vão passar o trenzinho da anistia com um tanque de guerra em cima das nossas fuças. Se a gente não gritar, se a gente não se organizar, se a gente não acionar os nossos deputados, se a gente não fizer que nem uma heroína chamada Fernanda Melchiona, que apontou o dedo na cara do seu Hugo Mota, esse palhaço que tentou passar essa patuscada, esse absurdo no Congresso Nacional, as coisas não vão mudar nesse país. Passou-se o tempo do jornalismo que se acha imparcial. Eu não sou imparcial. E não significa que eu esteja vinculado a determinado partido. Eu estou vinculado a causas. Eu estou vinculado a cobranças. E nós temos que cobrar as pessoas que estão responsáveis pelo julgamento desses golpistas. Sempre. Eles não foram dar um passeio no parque, eles foram tentar dar golpe de Estado. Eles iam fazer uma ditadura militar no Brasil. Uma ditadura militar. Vocês querem saber por que eu grito de manhã? É por conta disso. Ou a esquerda acorda e faz as coisas de acordo com a gravidade que elas têm, ou então vamos deixar os caras passarem por cima. Passa por cima, deixa quieto. Deixa rolar numa boa. Hugo Mota e Arthur Lira são duas degenerações do seu Eduardo Cunha, que nada mais é do que era o fruto do lobby empresarial na Câmara dos Deputados. Pessoas que faziam as coisas pelos bens privados, solapando a nação. Solapando a nação. Então, meus caros, é disso que a gente está falando. É exatamente disso que a gente está falando, tá? Lucilena mandou pra gente: bom dia, Pedro, e a todos, vida longa. Dedicação, bom dia, vive em estado constante de indignação, revolta, desolação e desesperança. Gratidão, Pedro, seu grito é nossa voz. Exatamente. O pessoal acha assim, você tá muito bravo. Não, não tô bravo, não. Eu não tô bravo, não. Eu tô até calmo. Só que assim, eu preciso vocalizar o que vocês sentem. Eu preciso ser a voz de vocês aqui na frente. Eu não sou uma voz imparcial. Eu não sou uma voz inodora, uma voz sussa. Eu sou uma voz que toma partida, eu sou uma voz que vive o que eu estou vivendo. Que vivo cada uma das etapas. Eu paguei um preço muito alto para estar aqui conversando com vocês, gente.
Eu pago um preço muito alto para estar falando aqui com vocês. Nós estamos bravos e nós vamos continuar bravos. E a gente não vai deixar de ficar bravo. Porque a gente quer ver justiça nesse país. A gente quer ver justiça, a justiça dos homens, a justiça do sistema judicial e a justiça social. A gente quer que parem de ter pessoas passando fome nas ruas. A gente quer ver o trabalhador parando de passar perrengue no trabalho do Uber. A gente quer as pessoas batalhando por condições melhores de trabalho. A gente quer que esse parlamento saia do esgoto que ele se meteu. Nós somos resistência, e Fátima, eu vou dizer mais para vocês, porque resistência pressupõe que você fica parado se defendendo dos golpes. Nós somos ataque. Aqui na Folha Democrata a gente ataca os golpistas. Aqui na Folha Democrata a gente vai para cima da justiça social. Aqui na Folha Democrata nós apoiamos Luiz Inácio Lula da Silva porque ele tirou esse país do mapa da fome. Nós atacamos as chagas sociais. Nós não ficamos somente na resistência. Nós somos a sociedade brasileira. Nós somos o que a sociedade deveria ansiar. Nós temos que agir, literalmente. Nós temos que gritar. Nós temos que acordar os nossos. Nós temos que pingar superchats e virar membros aqui do nosso canal. Que é o que eu falo para vocês. Eu pago um preço muito grande para estar sentado nessa cadeira falando essas coisas para vocês. Botando a minha cara a tapa. Então é importante, gente, que vocês financiem os canais de comunicação de vocês, que vocês participem das lives. Final de semana teremos a live da Sacolinha. Eu estou vendo ainda os participantes. E a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa da presença de vocês. Então todos nós queremos, mas tá difícil. Não tá difícil, não. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Tem que marcar posição. Tem que fazer como o nosso querido, e eu vou começar aqui por ele, Bruno Souza, mandou bom dia. Mandou um bom dia, uma contribuição aqui pro nosso canal. E aí, com a contribuição dele, faltam nesse momento, meus amigos, R$190 de superchats e Pix. Além de 2 membros. E aí as pessoas vão ajudando, elas vão contribuindo. O Pix é folhademocrata@gmail.com. Conta de Alessandra. Porque o que eu tô falando aqui para vocês não é sobre a Zambelli. Não é sobre o Pazuello. O Pazuello é outro que está sendo poupado. Eu não tô falando dessas pessoas individualmente. Eu tô falando de um ciclo de golpismo. Eu tô falando de um ciclo de casuísmo. Eu tô falando de coisas que, se a gente não enfrentar, lá na frente, esses caras vão instituir uma ditadura e nós seremos os primeiros a ser perseguidos. E o pior de tudo, não é a perseguição que eles vão fazer contra nós, mas são as pessoas que vão sofrer nas mãos dessa corja e elas nem vão entender que elas estão dentro de uma ditadura. Elas vão achar, como acharam na ditadura militar, que elas estavam dentro de uma revolução anticomunista. Fica tranquilo, meu querido Jorge Seitas. Lilian Macedo, prisão para Zambelli para todos os golpistas, diz a querida Lilian aqui. É isso, gente. A gente tem que brigar pela devida punição desses golpistas, ou seja, cadeia. É cadeia para cada um deles. É cadeia aos mandantes. É, enfim, a gente identificar os financiadores. Carla Zambelli tem um elo muito importante com os empresários, provado numa reportagem do Diário do Centro do Mundo e do De Olho nos Ruralistas. Ela tem conexões com empresas, tinha pelo menos, quando foi eleita no primeiro mandato, com a Suzano Celulose, no interior de São Paulo. Tem documento disso. Tá, Carla? Se você estiver assistindo essa live e você quiser que eu tô te imputando alguma coisa, não, tem documento disso. Tem reunião sua com os empresários. Ela tem esse poder por conta disso. Ela é protegida por empresários. Ela atende interesses empresariais. Não à toa estava alinhada com a pauta do seu Ricardo Salles. Não à toa estava fazendo o que fez. E não à toa eu não vou deixar de falar dessa senhora
Mesmo porque, segundo meu amigo Carlito Neto, lá no canal Historiador, também tem um rolo da empresa de comunicação dela, em Sergipe. Então, o que ela fez não tem que ter perdão. Tem que ter a devida punição da lei. Uma deputada que fez mal ao país. Uma deputada que fez mal a essa nação. Uma deputada que é uma vergonha. A senhora Carla Zambelli, a senhora é uma vergonha. A senhora é um absurdo. A senhora tem que responder pelo que a senhora fez. E se depender de mim, eu não vou deixar quieto nada do que a senhora fez. A gente vai ficar em cima da senhora. A gente vai cobrar tudo que a senhora fez. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.